Olá, a você que tem nos acompanhado aqui na nossa série Cristologia, trazemos hoje mais uma lição para você, que é a lição Jesus Cristo, Deus, Testemunho dos Apóstolos. Jesus Cristo, Deus, Testemunho dos Apóstolos, da revista Cristologia, Pessoa e Obra de Cristo, revista da editora cristã evangélica. Vamos lá? Farei aqui a leitura desta lição para você. Continue nos acompanhando. Jesus Cristo, Deus, Testemunho dos Apóstolos. O presente século é como um campo de batalha, onde os inimigos atiram seus dardos inflamados de ceticismo e malícias contra os fundamentos da fé cristã. No mundo das ideias, os sábios loucos rejeitam os ensinos claros e precisos da Bíblia e vão atrás de evangelhos apócrifos e ensinos falsos. Usam a pesquisa científica para, com sua falácia, manchar o cristianismo e seu autor, Jesus, o divino Filho de Deus. Um exemplo do que dizemos está na revista Época, de 20 de dezembro de 2004, na qual foi veiculada uma reportagem sobre a polêmica do Código da Vinci, um romance policial do americano Dan Brown, que breve deve chegar ao cinema, já chegou, né? Essa revista já tem um tempinho, e que registra um pensamento esdrúxulo do autor, jogando impureza no relacionamento entre Jesus e Maria Madalena. Tudo isso baseado no antigo evangelho gnóstico, encontrado no Egito em 1945, segundo a mesma revista. Notamos, então, que mais uma vez o gnosticismo se renova, ocupando espaço na mídia, para minar e confundir a mente dos incautos e desavisados. Não queremos, nesta lição, polemizar o assunto. Nosso interesse é mostrar a simplicidade e o poder testemunhador dos apóstolos Pedro e Paulo quanto à sua convicção da deidade de Cristo, suas teofanias no Antigo Testamento como anjo do Senhor e as profecias a nós reveladas de que ele é Deus, antes de nascer como homem, naquela humilde manjedoura. Vamos lá? Ponto 1. O testemunho dos apóstolos, lá em Atos capítulo 2, versículos 33 e 36. Não lerei o texto, mas você pode ler aí na sua Bíblia e depois continuar assistindo ao vídeo, ok? Já vimos na lição anterior as declarações do testemunho de João pelo seu evangelho, sua primeira carta. As mensagens apostólicas e epistolares de Pedro e Paulo também se juntam coerentemente aos demais ensinos escriturísticos, num sincronismo perfeito e harmonioso, no testemunho e na doutrina da deidade do Senhor Jesus, como citações veterotestamentárias. O ensino implícito é esclarecido com precisão e autoridade espirituais para o deleite do crente e o ódio daquele que dizem ter luz, mas persistem nas trevas da incredulidade e da ignorância. Leia aí João capítulo 9, versículo 41. Deuteronômio 19, versículo 15 diz assim: pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Podemos aplicar esta verdade no ensino histórico da deidade de Jesus. Mateus 18, 16, João 8, 17, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Eis a realidade testemunhada. Vamos lá. O testemunho do apóstolo Pedro, o testemunho de Pedro. Atos capítulo 2, de 33 e 36. Leia aí. Pedro foi testemunha da morte e ressurreição de Jesus. Leia capítulo 2, de 22 a 32. Declarou a sua exaltação. Está no 2, versículo 33. E sua dádiva à igreja, o Espírito Santo. Ele ainda assegura o senhorio de Cristo, em 2,36. Compare com Atos 3, de 13 a 16. São muitos textos, então você para o vídeo e vai lá e leia os textos. Tá? Se fôssemos colocar todos os textos aqui, esse vídeo ficaria maior do que ele já vai ficar. Pelo testemunho daquele apóstolo, concluímos que Jesus é Deus exaltado. Está lá no capítulo 2, versículo 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Veja também 5,31.
Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Atos 5, 31, 32. Veja também Atos 3, 15 e 10, 39. Os apóstolos exortaram aos cristãos a não mentir. Pode-se afirmar com segurança que não mentiram em seus escritos, já que foram inspirados pelo Espírito Santo. Concluímos que Jesus é Deus soberano. Está lá em Atos capítulo 2, de 34 e 35. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O título Senhor usado de Cristo é equivalente ao nome de Jeová. É algo que foi dito na apostila do Instituto Bíblico do Brasil. Aprendemos que o título do Senhor, usado de Cristo, é equivalente ao nome de Jeová. O Deus Jeová se fez carne na pessoa do Senhor Jesus, o qual habitou entre nós e vimos a sua glória. Confira Romanos 10, 13 e compare com Joel capítulo 2, versículo 32. Vamos lá. Jesus é Deus autor e doador da vida. Atos 3, 15. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. A vida eterna se mistura com a própria pessoa do Salvador, pois ele é a vida. Leia João 11, 25 e 14, versículo 6. E nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. A vida eterna está somente em Cristo. Atos 4, 12. Jesus é Deus, objeto da nossa fé. Atos 2, 38 diz: seja batizado em nome de Jesus. A apostila do Instituto Bíblico do Brasil lembra que isso implica fé nele. Jesus é Deus juiz. Atos 10, 40 a 42. Está lá: este ressuscitou Deus no terceiro dia e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Jesus é Deus juiz. Atos 10, 40 a 42. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Confira aí também em Gênesis 18, 25. Vamos lá. O testemunho de Paulo em sua defesa. Entre os apóstolos, Paulo é um dos que mais se destacou por seu testemunho ousado e corajoso. O Senhor Jesus tinha na sua pessoa um servo obediente e dedicado, que se dava a sua missão de corpo e alma. A experiência na estrada de Damasco marcou-o extraordinariamente e o acompanhou em sua trajetória de vida, numa influência positiva de trabalho e de doutrina. Esse testemunhou com sabedoria divina a judeus, a gentios, a sua fé em Cristo. Vamos aprender com seu testemunho algumas verdades sobre a deidade de Jesus. Ele é o Deus de glória, Atos 22, de 6 a 10, 26, de 13 a 19, também confira Hebreus 1, 3. Paulo apresentou em sua defesa o encontro ocorrido com a luz divina que transformou-lhe a vida e foi o centro de suas pregações. Atos 26, 18, conferir Mateus 17, de 1 a 5, também confira Isaías 9, 2 e 1 João 1, 5. Ele é o Deus justo, Atos 22, de 14 a 15. Ananias disse a Paulo: Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Veja Atos 7, 52 e 3, 14. Jesus é o justo Deus para todo que nele crê. Ele é o Deus onisciente, confira aí em Atos 22, 17 a 21. Nosso Senhor tem conhecimento soberano e profundo do que ainda não aconteceu ao homem, em todos os aspectos da existência. Ele tem o controle porque sabe tudo. O Senhor disse a Paulo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Confira aí em João 1, 47 e 48. Em seus ensinos, Colossenses 1, de 15 a 19, esse texto é fenomenal. Nesta referência, o apóstolo apresenta verdades extraordinárias da pessoa divina de Cristo. O texto diz que ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, falando de Jesus. Confira Salmo 89, 27 também.
O texto ainda diz que nele foram criadas todas as coisas, e tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, para em todas as coisas ter a primazia. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. É muita coisa sobre Jesus, né? Deus, o Pai, estava nele. João 17, 21 a 23. E Deus, o Espírito Santo, estava nele em toda a plenitude. Isaías 42, 11, João 3, 34. Veja também Lucas 4, 16 a 21. É maravilhoso saber que o Deus excelso foi revelado a nós pelo Cristo vivo, Senhor dos céus e da terra. Nele podemos confiar. Vamos lá? Ponto 2. A evidência do Antigo Testamento. Primeiro, o anjo do Senhor, Gênesis 17, de 7 a 13. Leia lá. Cremos que as teofanias no Antigo Testamento, onde é mencionado o anjo do Senhor, são manifestações divinas do Messias pré-encarnado. Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e na sua natureza divina, ele é antes de todas as coisas, como diz a Bíblia, como vimos anteriormente. Refutamos a falsa crença que celebra repetidamente a pessoa de Maria como sendo mãe de Deus. Cristo é o Deus Salvador de Maria, ela mesma o confessa. Lá em Lucas 1, 46 a 47, ela disse: A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O anjo do Senhor revelou-se em várias ocasiões e a várias pessoas na antiga aliança. A Agar, Gênesis 21, 17. A Abraão, eu não vou falar os textos, tá? A Jacó em sua luta, a Moisés, a Josué e a Gideão, né? Dentre outros. Notamos que ele é adorado e honrado como Deus. Abraão suplicou e intercedeu por Sodoma e Gomorra. Devemos observar o episódio em que Abraão recebeu em sua casa 3 anjos. Gênesis 18, 2. 2 deles foram destruir aquelas cidades. Gênesis 19, 1. E aquele que ficou com Abraão era o anjo do Senhor, o qual se revelou como Deus. Disse um deles, em 18, 10. Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Do versículo 13 em diante, ele se revela maravilhosamente como Senhor. Leia lá, Gênesis 18, do 13 ao 20. Vamos lá, as profecias sobre o Messias. Há várias profecias no Antigo Testamento que mostram com precisão enfática a pessoa do Messias que haveria de vir para seu povo como grande libertador e Deus de Israel. Outras o apresentam como servo sofredor, e ainda outras como desejado das nações, que faria uma aliança com gentios e a atrairia para si todos os homens. Existe a profecia do seu nascimento virginal e o local onde aconteceu. Isaías 7,14, Miqueias 5,2, confira também Mateus 1, 23 e 2,6. A profecia, o propósito do seu nascimento e sua natureza divina, sim. Isaías 9, de 1 a 7, confira Lucas 1, 32 e 33. Também na sua genealogia ele é identificado como um rebento, saído do tronco de Jessé e o renovo de suas raízes. Isaías 11, 1, conferir com Lucas 2, 23, 32 e Atos 13, 22 e 23. Sua pessoa e seu ministério revestidos da unção do Espírito Santo. Isaías 11, 2, confira com Lucas 3, 22 e 4, 18 e 19. A pedra de Sião aprovada, preciosa e eleita. Isaías 28, 17, conferir com 1 Pedro 2, de 4 a 6, e Atos 4, versículo 11. João Batista, o precursor de Cristo, confira aí Isaías 40, de 3 a 5, conferir com Mateus 3, de 1 a 3. O servo escolhido em quem Deus se compraz, Isaías 42, de 1 a 7, conferir com Mateus 12, 17 a 21. O reinado do Filho e sua vitória na ressurreição, Salmo 2, 6 e 7, 16, 10, conferir com Atos 13, de 33 a 35. E também o servo sofredor que levou nossos pecados sobre si. Isaías 53, conferir Romanos 5, 6 e 8, Mateus 27, 12 a 14 e 1 Pedro 2, de 21 a 25. Há na Bíblia muitas outras profecias que se cumpriram no primeiro advento de Cristo. São um legado precioso da mais bela história narrada ao homem.
a história do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Sua glória foi vista como a glória do unigênito do Pai. João 1,14. Jesus é Deus pelos testemunhos de Pedro e Paulo. Jesus é Deus pelas teofanias, como o anjo do Senhor. Jesus é Deus porque nele se cumprem as profecias do Antigo Testamento, alusivas ao Messias. Conclusão. O Cristo que foi morto na cruz ressuscitou ao terceiro dia e hoje é o Rei entronizado à destra do Pai e pode salvar totalmente os que por meio dele se achegam a Deus, vivendo sempre a interceder por esses. Hebreus 7,25. Leia lá. Em seu ser eterno, ele é deidade genuína e absoluta, o resplendor ou brilho visível da glória de Deus, sendo ele mesmo a expressão exata da deidade, o Filho eterno do Pai, ver o Deus do Deus verdadeiro. No planejamento divino do universo, Cristo é o autor, sustentador e fim. Tudo foi criado por ele. Ele sustenta a criação inteira. Ele é o seu herdeiro. A divina nomeação do Filho como herdeiro do universo precede a criação do universo. Ele traz Deus aos homens com uma palavra final de revelação. Esse trecho foi extraído do Novo Comentário da Bíblia de F. Davidson. E assim vamos encerrando mais uma lição para você da série Cristologia. E dessa vez nós lemos aqui para você a lição que fala Jesus Cristo, Deus. Testemunhos dos apóstolos, falando do testemunho de Pedro e de Paulo. Espero que você tenha gostado. Continue seguindo meu canal. Que Deus te abençoe.